Boa tarde a todos vocês, amém? Sejam todos bem-vindos, sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos, vamos lá gravar mais um vídeo para edificação das nossas vidas na tarde desse dia, nesse canal Mulheres Vencedoras. Narcisista, ele aproveita o momento de fragilidade das suas vítimas, e ele tenta atrair ela cada vez mais para si, para o seu mundo, para tornar essa vítima mais carente do que ele oferece do que o que ela já é. Porque o narcisista, ele testa o potencial da vítima, como eu já disse. Como ele também testa o emocional, o psicológico, as fragilidades, o que te fortalece, ele vai testando. Então ele tenta trazer a vítima para o padrão do mundo dele para fazer com que ela se sinta mais carente do que ela é. Ela precisa se ver mais dependente ainda do narcisista do que ela é. Essa que é a realidade. Então entenda uma coisa. Você precisa estar bem com você, em você e para você. Pronto. Perto ou longe do narcisista, você precisa se sentir bem na sua companhia. Por quê? Porque você já era muito bem em você antes de conhecer o narcisista. Então, você só vai lembrar da pessoa que você sempre foi em você e para você antes de conhecer o narcisista. Então, você vai buscar se fortalecer em você, porque você vai estar com a sua mente e o seu psicológico preparado em qualquer lugar, e isto perto ou longe de uma pessoa narcisista. Então, nós que somos empatas, nós aprendemos a se esquivar deles. A gente precisa aprender a se esquivar dos comportamentos do narcisista. Quando a gente vê um narcisista, a gente vai aprender a encarar ele e não ter medo do que vem dele. Não é afrontar um narcisista, mas é entender, eu me respeito, eu me acolho, eu me abraço e eu me amo. E você só vai fazer comigo aquilo que eu permitir. Então, o narcisista vai entender a sua postura e vai saber que na sua vida tem base, na sua vida tem limite. Porque ele não sabe lidar com as células de uma pessoa saudável. Isso aqui, gente, é realidade. Tanto que o narcisista conhece uma vítima 100% saudável e ele busca adoecer o emocional dessa vítima para ele agora aplicar as manipulações, trazendo essa vítima para o mundo dele. Narcisista não consegue lidar com pessoas saudáveis. Primeiro ele adoece, para depois ele sair ganhando ponto em cima dessa situação. Então, a gente vai crescer em nós, e cada vez que nós crescemos com o nosso próprio comportamento, a gente vai invalidando os comportamentos do narcisista. Porque o narcisista, eles invadem a vida das pessoas, eles não pedem licença. Então, gente, aprenda uma coisa, o conhecimento faz muita falta. E é sempre bom a gente buscar saber sobre aquilo que nós ainda não entendemos muito bem. Busca conhecimento, busca saber mais sobre o assunto. Porque qualquer abusador narcisista, por mais cruel que ele seja, ele vai ter medo de tentar manipular você a partir do momento que ele percebe que você já está sabendo sobre o assunto. Quanto mais você buscar saber, mais curada você vai ficar em você, mais animado você vai ficar em você, mais clareza você vai ter em você, e nós teremos muito mais mulheres curadas, homens sarados e, se Deus quiser, para a glória de Deus, muito menos feminicídio. Muito menos feminicídio nós teremos nas estatísticas. Nós vamos ajudar outras mulheres, outras pessoas a se desenvolver, né, no seu potencial, naquilo que você sempre é, que você sempre foi, independente do que você viveu
ou passou nas mãos de uma pessoa narcisista. Então, a gente passa a não depender do que vem do outro, a gente passa a entender e compreender mais do que vem de nós, porque nós não vivemos no outro, nós vivemos em nós e para a glória de Deus. Então, a gente aprende a se posicionar como eu dependo de mim e eu dependo muito de Deus. Dependo muito de Deus a todo tempo. Então, tudo que você já viveu só vai te dar um mapa para você prosseguir adiante e ir atrás cada vez mais da sua própria. Você não vai criar mais. Você vai viver a sua vida pautada nos seus sonhos, nos seus objetivos, mas você não vai buscar em ninguém um mapa para você se ver, para você ver em você o que é que você precisa para você. Então você vai se tornar uma pessoa mais independente. Você não vai mais olhar o que vem do outro, você vai buscar o que está dentro de você e você se tornando cada vez mais independente. Você fica não só independente numa área, mas em todas as áreas, emocional, financeira, psicológica ou física. Você vai se tornar alguém inteira em você, sem depender do que vem do outro. Comece de algum lugar, mas comece. Porque narcisista, gente, não gosta de pessoas que dependem, que sejam totalmente dependentes delas próprias. Eles até admiram a pessoa que só depende delas, mas eles gostam de fazer com que essas pessoas se sintam dependente deles e do que vem deles. Tanto que quando você volta para você, que você sabe que você depende só de você e de Deus, isso apavora o narcisista. Porque ele está vendo que você está se resolvendo. Você está resolvendo em todas as bases, em todas as áreas da sua vida. Então ele não gosta de pessoas que são autodominadas. Você sabe aonde é que você vai pisar, por que você vai pisar, que hora que você vai ir, por que você vai voltar. Você sabe isso. Então a gente vai aprender como que a gente faz para se esquivar das manipulações narcísicas. Saber como e por onde eu começo. Porque eu sabendo como e por quê, eu não vou me atingir com o que vem do narcisista mais. Você já sabe que o que ele faz é para tentar afetar, você não vai mais se afetar com isso. Então você vai buscar saber. Então, o que acontece? O narcisista, ele é tão vazio nele, como que pode uma pessoa ser tão vazia nela e carregar tanto mal ao mesmo tempo a ponto de atingir pessoas que são emocionalmente saudáveis? Se não tem nada ali, se é vazio, você tá entendendo? Então, o cruel narcisista, ele é perverso, é maligno, é manipulador, é mentiroso, é filho das trevas, a gente sabe que ele é. Isso pertence a ele, não tem nada a ver com a gente. Então, a gente vai entender quem nós somos em nós, buscando melhorar todas as áreas da nossa vida, né? Aparando as arestas e compreendendo que narcisista, ele é realmente tudo isso que nós falamos sobre eles. Mas existe pessoas ruins, pessoas perversas, pessoas cruéis, pessoas sem coração, sem sentimento, que também não tem nada a ver com narcisista. Ela só é ruim mesmo como pessoa. Existe muitas pessoas, elas carregam em si um mar de maldade. Ela só fica feliz quando ela sabe que esse mal conseguiu afetar o outro. Ela glorifica, ela se glorifica, como se fosse um narcisista. Só que ela não é narcisista. Ela é ruim mesmo. Então a gente também vai aprender a separar quem realmente é narcisista e quem só é cruel por maldade, por ruindade, não é narcisista. Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Então, tem pessoas que elas são cruéis e perversas e nunca foram narcisistas. Então, a gente vai colocando o limite, vai falando não posso, não quero, não vou, e a gente vai vendo qual é a reação dessas pessoas. Porque quando elas não são narcisistas, elas entendem numa boa quando você fala não. Então, elas só são ruins. Só são ruins mesmo, só quer ver o mal. Agora, quando ela é narcisista, ela não entende o não que vai vir de você. Ela não vai conseguir engolir.
Porque tem que ser tudo na hora dela, o narcisista, do jeito dela e da maneira dela. Então tá aí a diferença entre o ser ruim, ser cruel e o ser narcisista. Então, pro narcisista, o mundo tá sempre devendo algo para eles. Essa é a mente do narcisista. Mas a gente pode mudar aqui dentro da gente o que nós sentimos, o que nós queremos. E mudança dói, mudança mexe em tudo dentro da gente, mas mudança traz um espaço de vitória. Então, desistir de viver, quando eu desisto de viver em mim, quando eu desisto de buscar para mim, quando eu desisto de melhorar em mim, eu estou abraçando o que é ruim. E a partir do momento que eu não desisto de melhorar em mim, eu estou abraçando um campo ainda melhor para a semente do bem. Então você vai sim, nós vamos cuidar melhor de quem nós somos. Como? Não desistindo de plantar a semente do bem, não desistindo de você. Porque tem pessoas que elas sofrem na mão do narcisista, quando ela não sabe mais o que fazer, ela não consegue chegar na delegacia da mulher para fazer um boletim de ocorrência, porque ela tem medo. Mas a lei existe para pessoas abusadas, gente. Isso aqui é para ser falado, pelo amor de Deus. Fazer um boletim de ocorrência? Pode fazer sim. Você sabe por quê? Porque as agressões do narcisista, elas não são notórias. Dificilmente vai ter marca no seu corpo, mas são as piores marcas que eles deixam, são as marcas internas. As marcas da violência psicológica, emocional, brutal, aonde a ferida é feita, mas sem ninguém ver, sem ninguém perceber. E são essas marcas também que a lei trata. A lei trata disso. A sua cura vai vir, mas você precisa colocar limite para eles, para que eles entendam que você não está sozinha nessa batalha. Você não está sozinha nessa guerra. Então, quando você não tem marcas visíveis, parece que a dor é menos, né? Porque não tem marcas, não tem como provar que eu realmente passei por isso. Mas tem. Se você quiser realmente se livrar de um narcisista, é fácil. Não precisa ele saber que a câmera do celular tá ligado. Não precisa essa mulher narcisista saber que você grava a conversa e o que ela fala com você e as palavras de coação para fazer com que você se sinta com medo e o gesto de opressão que eles fazem para tentar adoecer o psicológico da vítima e ter isso guardado no seu telefone, porque são as provas que você vai precisar quando você chegar numa delegacia, não importa se é homem ou se é mulher. Aqui eu tô falando tanto para mulher como para homem. E ter essas provas no seu celular. Você precisa, para você se defender, sair da história com vida, cuidar de você. Nós não podemos brincar com a vida, porque se brincarmos com a vida, a gente termina preso na mão de pessoas abusadas. Algumas narcisistas, bastante. Outras não são narcisistas, são ruins, perversas, porque gostam mesmo de ver a maldade. Então você não vai permanecer nesse lugar escorregadio, esse lugar que um dia está lá em cima, outro dia você está embaixo. Você vai buscar estar bem com você, amadurecendo em você e deixando todas as tranqueiras narcísicas com o narcisista. Porque os narcisistas, eles são pessoas frustradas neles. As frustrações são deles. Você não tem que se frustrar com nada. Então, você precisa ser saudável emocionalmente e feliz, buscando sim cada vez mais melhorar o seu espaço vital, porque narcisista não combina com pessoas saudáveis. Nenhum narcisista combina com quem é saudável, tanto que ele pega a vítima saudável, como eu te disse, ele precisa adoecer ela para ele continuar com o jogo dele de manipulação. Porque se a vítima for saudável e ele não conseguir adoecer essa vítima, ele não vai arrumar nada com ela. Você tá entendendo como funciona? Então, os narcisistas, eles têm alguns, não são todos, que não se revelam muito fácil. Eles têm um pouco de dificuldade de revelar rapidamente, porque eles precisam estudar o grau do comportamento da vítima. Porque o jogo que eles fazem são todos jogos mentais para tentar enfraquecer a vítima de dentro para fora. Mas se as suas células são saudáveis e você já percebeu o jogo do narcisista, agora você já está vacinada e o jogo dele não vai funcionar com você. Aí você vai carregar o que para dentro de você desse narcisista? Nada.
Porque você tem você inteira. Se você entender o jogo, você não vai mais jogar, você não vai aceitar mais o que vem do narcisista. Então você precisa saber que você, que eu, nós, empata, nós somos o suficiente para nós e em nós. Não precisa do que vem de fora. Aqui dentro tem com sobra. Aleluia. Seja cheio de Deus, seja cheio da palavra de Deus, seja cheio do discernimento de Deus. Se aqui dentro de nós a gente tem com sobra, o que vier vazio de fora não vai entrar. Não vai entrar. Então você precisa compreender, nada muda se a gente não mudar. Nós, eu, você, nós precisamos mudar. Quando você muda o seu jeito de se comportar com um narcisista. Eu tô falando isso, gente, baseada no que eu já vivi, tá bom? Quando você muda o seu jeito de se comportar com um narcisista, aí você quebra o crânio dele na hora. Porque ele espera uma reação de você e você não vai dar reação nenhuma, você vai mudar o seu jeito. O seu jeito que você lidava com ele, você vai mudar esse comportamento seu. Ué, por que ela tá fazendo isso? Por que ela tá falando assim? Por que ela tá silenciando? Por que ela não responde? Por que ela quer distância? Por que ela quer dormir cedo? Não vai dar explicação. E ele não gosta de muita pergunta e você só vai mudar o seu jeito com ele. Quebra o crânio dele. Ele não consegue lidar com quem é saudável. Então, ele não pode pensar com um raciocínio saudável. Ele só pode pensar com um raciocínio que está adoentado, dando reações para tudo que eles fazem para que eles permaneçam fazendo. Como você agora já está no degrau de recuperação e com as células do seu corpo saudável, em nome de Jesus, porque assim eu creio, ele não vai ter mais essa força para adoecer a pessoa que você sempre foi. Então, o jogo deles é sempre assim. Primeiro eles adoecem a vítima para depois manipular. Porque se ele tentar de cara manipular a vítima sem ela estar doente, não vai funcionar. Opa, tem uma coisa de errado aqui, não vai funcionar. Então, pense saudável, dê respostas saudáveis. Não posso, não tenho, não quero, não vou. Não. O não vai crescer, vai te fortalecer. Esse não que você vai dar pro narcisista vai fazer criar raiz dentro de você. Não tenho, não posso, não quero, não vou. Quem sabe, talvez amanhã. Não dá resposta. Agora é você está cuidando de você. Aí você vai se ver em você inteira por dentro. Você vai ver quem você é. Você está se conhecendo no seu melhor raciocínio. Um raciocínio saudável de uma pessoa saudável que o narcisista não tem e não consegue ser. Entendeu agora por que ele consegue adoecer para depois manipular? Porque se ele tentar manipular antes de adoecer, você não vai recepcionar o que vem dele. Então agora você vai parar de agradar. Preste atenção, gente. Quando eu falo você, eu tô falando eu, tá? Porque eu passei pelos processos e ainda até hoje eu não tenho medo de falar sobre o assunto. Como eu disse para vocês, você vai parar de agradar, você vai parar de alimentar a mente doente do narcisista, você vai parar de alimentar o que vinha dele para alimentar as suas células que são saudáveis em você. Tira a dúvida, perde o pavor porque ele quer que você fique apavorada com qualquer coisa, perde o medo porque ele não é esse leão tudo. Pare de pensar no que você viveu e em algum lugar aonde doeu. Isso vai sarar, isso vai passar e você vai olhar para dentro de você em nome de Jesus. Você vai ver a fortaleza que você é. Indestrutível. Ele não vai conseguir entrar mais nem na sua mente, nem no emocional e nem no psicológico. Você forte. Não tem como o narcisista ter vez na sua vida. Amém? Então você está sabendo também essa parte, como se fortalecer, porque ele não vai conseguir destruir quem está bem construída em si. Então, em nome de Jesus, quem te constrói é Deus. Quem
te alimenta é Deus. Quem te cura é Deus. Quem te guia é Deus. Quem te restaura é Deus. Pois é Deus que tem uma história para você viver. Então, quando o narcisista perceber que você não tem mais medo das armadilhas que ele mostrava para você, ele vai ter que descer, ele vai ter que baixar a crista. Então, gente, uma mulher narcisista também, ela é a mesma coisa. Quando ela perceber que o homem não tem mais medo do jogo dela e tá entendendo como ela joga, ela vai murchar como uma roseira sem raiz. Acabou a força, pois não surge mais efeito qualquer manipulação que essa pessoa tentar fazer com você. Suas estruturas estão bem firmadas através da sua fé. E é através da sua fé que você vai ver o seu milagre. O gigante narcisista, a sombra narcísica vai se tornar nada, vai cair tudo por terra em nome de Jesus e você terá a sua vida restaurada para a glória de Deus e bases internamente fortalecidas para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.